Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, querido ouvinte! Hoje o nosso tema é um nome um pouquinho diferente, mas com significado enorme. Nosso tema hoje é alteridade. Nossa, o que será que significa? Bom, alteridade, que é a natureza ou condição do que é do outro, do que é distinto, propósito e realização. E nós vamos refletir sobre a diferença de dons e carismas, como a igreja vê a convergência do servir pastoral. Isso, muito legal. Tem um pouco assim de aproximação com empatia, né? Que na verdade nós reconhecermos que somos diferentes. E não é porque somos diferentes que só um é certo ou só o outro é errado, mas nós temos todos assim carismas distintos uns dos outros, né? Dons distintos e que eles podem ser somados, né? Deus acho que gostaria que nós utilizássemos para fazer uma grande equipe de evangelização, para formar realmente aqui já aqui na Terra, experimentar essa solidariedade que existe, né, entre os participantes do reino de Deus. Isso já dá um gostinho. Por isso que na hora da comunhão, quando a gente pensar assim, todo mundo recebeu o mesmo corpo de Cristo, todo mundo tem a mesma dignidade, todo mundo está, né, revestido com Cristo, né, e assim a gente faz uma verdadeira união. Apesar de um ser afrodescendente, o outro pode ser um índio, pode ser um branco, pode ser um mendigo, pode ser, né, um ministro, todo mundo é filho de Deus. E a gente reconhecer nas diferenças que não são nada à vista dos olhos de Deus, isso seria uma autoridade, uma compreensão dessas diferenças que não precisam nos classificar, ou não precisam nos segregar, né? Ah, eu sou mulher, então agora eu tenho que fazer a defesa das mulheres. Ah, então eu sou isso, eu preciso fazer a defesa, como se os outros estivessem contra você, né? Esse é um pensamento que no mundo de hoje existe muito, mas não é um pensamento construtivo. O ideal é a gente falar, o que eu posso fazer junto com você? O que eu posso fazer somando com você, né? O que eu posso, né, construir juntos. Eu acho que a comunidade ela é muito isso, né? Você junta diversas pessoas com diversos carismas e ali rezando e ali fazendo a sua ação pastoral, ação social, muitas vezes, né? E também até na sua forma de rezar ela manifesta ali uma unidade. Né, uma unidade de filhos de Deus, amados, queridos, e por isso que eu gostei muito desse tema, alteridade. É uma compreensão que o diferente pode ser próximo, o diferente é o nosso próximo. Vamos começar, que a gente esqueceu da oração, né, Débora? Vamos começar? Olha, a oração que a gente escolheu para hoje foi do Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu, né, em Recife no último mês. Muito lindo. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que, ao celebrarmos o mistério da palavra, que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança, na última ceia, mandastes que o celebremos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa ação em nós e através de nós,
para que haja pão em todas as mesas. Amém. Amém. Forte, hein? Que Sim. nós possamos ter esse espírito, né? Essa vontade de ser essa igreja em missão, essa igreja missionária, essa igreja que partilha, essa igreja que entende o outro. Muitas vezes, e nós vimos isso muito, né, nesses últimos meses, né, que tivemos eleições, que nós tivemos a própria pandemia, né, onde as pessoas acabaram se desentendendo em muitas situações, principalmente em situações em que são desconhecidas hoje, né? Então as pessoas, muitas delas criaram até mesmo polêmicas, né? Confusões, divisões, né? Muitas divisões. E hoje a gente vem refletir e trazer de volta, né, esse diferente, mas em unidade. Né, como fala a palavra, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Vamos ler agora um pouco mais do Evangelho para a gente degustar? Disse Jesus aos judeus, em João 8, 51 a 59. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o que a gente tira dessa mensagem, dessa palavra que Jesus nos deixa? Nós temos muitos serviços e ministérios, né? E os dois, eles exigem, né? E existem também em função para o serviço da igreja em si. E nela nos encontramos um sentido meio e fim, no qual a igreja, o povo de Deus conclamado pela Trindade, recebe do Pai, do Filho e do Espírito Santo o modelo de comunidade onde haja comunhão e participação para ser o sinal visível da presença de Cristo entre nós, né? Ou seja, nós devemos participar dessa igreja que é una, mesmo que cada uma tenha uma função, uma atividade. E a gente trouxe esse tema justamente para trabalharmos, né, o que Cristo falou para nós, o respeito, né, o cuidado, o outro, o sentido, a empatia, de colocarmos-nos uns no lugar do outro, de sentir o que o outro sentiu, de sermos compadecidos com o outro. Tem uma frase que o povo costuma dizer, né? Ai, quem sente dó, né? Sentir dó. Não posso sentir dó. Né? As pessoas até falam assim, quem tem dó. Né? Isso fica no lugar. Mas para nós, como catequistas, o que a gente utiliza é compadecer, né? Se colocar no lugar do outro. Deixar o coração sentir, né? Aquilo que o outro está sentindo. É bastante complicado. Mas, voltando ao Evangelho aqui também, né? Jesus aqui disse com todas as palavras, né? Eu que era o Filho de Deus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a questão da Trindade, ela está em comunhão já, né? Ele já
ele, o Espírito Santo e Deus já estão naquela comunhão que às vezes eu acho que ele sonha que nós tenhamos com ele, né? Também, e tenhamos entre nós essa, assim, total compreensão, total disponibilidade para amar, né? Para agir junto, para aceitar. Jesus, ao ver, saber que seria crucificado, ele, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Quantas vezes a gente não tem esta coragem de dizer, né, a Deus, seja feita a sua vontade, não a minha, ou até ao nosso esposo, ao nosso, né, ao nosso filho, aos nossos amigos. Não, vamos fazer o que você está com vontade, né? A gente tem muito o desejo de ver a nós realizados, né, as nossas vontades realizadas. Tem sempre vontade de dar a solução e todo mundo achar ótimo e só nascer ali aquela solução, né? E muitos têm a sua cabeça diferente, né? Por isso a gente pode experimentar, assim como Jesus, ser mais comunhão e menos divisão. Exatamente. São Paulo, né? O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele inspira-se na imagem do corpo humano para descrever a igreja como um organismo vivo e dinâmico, que por meio dos diversos membros unidos em um só corpo, faz com que a salvação de Deus chegue aos confins da terra. E foi o próprio Deus que, por Jesus, no Espírito, chamou à existência a igreja e configurou-a como o corpo místico de Cristo, unindo-se ao seu ministério. Muito lindo. Eu gosto muito dessa imagem do corpo místico de Jesus, a igreja, sendo todos nós, sem distinção, né? Nascidos onde estiverem, outro lado do mundo, né? Ministros ordenados, religiosos, ou missionários, leigos, ou mesmo um fiel sentado na sua cadeira e celebrando juntos. Mas existe uma cabeça dessa igreja, desse corpo existe uma cabeça. E quem é a cabeça? Aquele que nós celebramos, é o próprio Jesus, né? Nós estamos um corpo que tem cabeça. E os padres, quando eles estão celebrando a missa, né? Vocês sabem, ele está in persona Christi. Na verdade, não é o padre que consegue ali fazer a transubstanciação acontecer. É o próprio Jesus. Ele está, né, que faz o milagre acontecer, e nós temos a Eucaristia, o pão descido do céu, para nos alimentar. Então, assim, ele ali, ele é verdadeiramente a cabeça da igreja. A gente chama que ele preside a celebração e nós não assistimos, pessoal. Nós somos participantes e membros da celebração. A gente está junto com ele ali na celebração. E ali acontece sempre o milagre da Eucaristia. Isso que nos mantém vivos há 2000 anos, né? Essa liturgia que muitas vezes as pessoas falam, não vou não porque está repetido demais. É sempre a mesma coisa. Não é repetição. A missa não é repetição, é você reviver aquele momento de entrega, de paixão de Jesus e é uma nova entrega, né? E também recebê-lo novamente. Então, a cada missa que a gente possa estar participando, né? A gente vai crescendo na nossa fé. Exatamente, e para ajudá-los, né? A referência que a gente deixa sobre essa participação, sobre, né, esse mistério de Cristo, né, está no documento Lumen Gentium, né, que é a Constituição Dogmática, né, sobre a Igreja, e também, né, o documento número 158, que é Cristãos Leigos e Leigos na Igreja e na Sociedade. Então a gente deixa esses dois documentos também, né, que confirma, né, o que a gente tem trago hoje para vocês, né, sobre esse tema.
E falando, né, dessa comunhão, dessa participação, de sermos inseridos, né, todos como membros do corpo de Cristo, né, para que nós recebemos esse chamado à unidade, né, ao mesmo tempo em que nós nos enriquecemos dessa diversidade. Fica até diferente falar, mas quando a gente, voltando ao corpo, quando a gente pensa, cada um tem a sua função, né, mas todos trabalham em conjunto, né? O que seria tão bom se nos grupos, né, se as turmas, se as etapas, se a própria catequese como um todo entendesse esse funcionamento. Muitas vezes a gente fica até triste porque vemos muitas competições dentro da igreja, né? O catequista não entende o coordenador que não entende o padre que não consegue entender os leigos e por aí vai. Mas só existe lá na Conchichina. Mas nós precisamos entender, né, a realidade desse ministério, né, na verdade, assim, todos desejam um bem, mas cada um usa um óculos diferente e gostaria do bem à sua visão, né? E às vezes a gente tem que tirar esse óculos do sabe tudo e deixar que o outro também se expresse, que o outro tenha vez. Isso, justamente falando de alteridade, era justamente isso, né? Deixar o outro ser o outro também e somar, né? E apoiar o outro. Essa questão da competição, gente, é muito ruim. Realmente, ela tira o sentido, né? Tira o sentimento de você estar sendo acolhido, de você estar colaborando, né? Então, a gente tem que vigiar o nosso coração, que às vezes é ciumento, às vezes a gente acha que tudo é pessoal. Não é pessoal, né? É exercício. É exercício de compreensão mútua, né? Exercício de vamos chegar num consenso, mas é muito bom quando você tem as pessoas ao lado caminhando junto com você. A vitória fica muito mais verdadeira e efetiva quando você caminha junto, né? Você chegar ao ponto X sozinho é muito fácil. Eu traço minha rota e tal, mas dentro da igreja não é bem assim. A gente não pode chegar sozinho. A gente depende da equipe, depende de estarmos reunidos, né? E também orar juntos. Eu acho que lá na minha catequese a coordenadora faz questão da gente rezar junto com o grupo de catequistas. Porque ao rezar ali a gente já manifesta, né, já clama o Espírito Santo, né, e já manifesta essa unidade, esse Espírito que nos permeia, né, e nos envolve e nos vai fazer missionários mais eficazes, com certeza. Vamos desistir. Eu acho que competição só leva a uma comparação, né? A autoestima. Não é bom, não é bom. Desejamos assim, e uma vez eu já li também, que para a gente, ao sentimento de inveja, né? Qual seria talvez uma saída para o nosso sentimento de inveja? Praticar a virtude contrária, o contentamento. Eu ver alguém que se deu, né, que conseguiu uma promoção ou que foi elogiado pelo padre, puxa, que legal, ficar contente com a vitória do outro. Isso também é alteridade. E você, não, sabe, à primeira vista pode até parecer, vai forçar um pouco a barra. Force a barra, force a barra. Deixe o seu coração se inundar com a alegria que os outros também têm. Olha quanto poder de multiplicação de alegria que a gente poderia ter se visse na graça com que Deus, né, presenteia a vida do nosso próximo, daquele que está trabalhando conosco na messe do Senhor, né? A gente vai comemorar juntos, independente de quem se esforçou mais ou de quem está ganhando os louros. Na verdade, se Cristo está sendo mostrado, exaltado, né, e glorificado, é por isso que nós estamos aqui.
Exatamente. No documento 107 até vem nos orientar sobre isso, né? Que é no capítulo 157, onde fala o seguinte: acolher e evangelizar requer atitudes concretas e conversão. O ponto de partida da conversão missionária é sair, aproximar-se das pessoas e acolhê-las nas situações em que se encontram. Então é preciso ter olhos abertos e corações sensíveis para perceber as novidades desse Deus nos caminhos da missão. Então a gente, como a Lilian falou, trocar este lado ruim por coisas boas, por novidades que Deus nos traz. Nas instruções, nos caminhos, na nossa própria conversão, mostrar o Cristo, como ela disse, né? Porque é Ele que nós vamos anunciar, assim como fala em Romanos 15 também, do 17 ao 18. Os catequistas, né, não anunciam a si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo realizou e continua realizando em suas vidas. Então é esse o espírito e o sentido que nós devemos seguir. Sim, muito bonito uma comunidade que entende isso, né? E fortalece entre si os laços, né? De pertença ao povo de Deus, né? De trabalho em conjunto. Esse é um pedaço do céu que podemos viver aqui, né? Então façamos de nossas comunidades, né? Esse espírito mesmo de que cada um dá aquilo que pode, dá o melhor que pode. Às vezes a gente quer receber muito do próximo, né? Quer que ele haja de tal forma para me satisfazer. E isso não é possível, né? Pelas limitações, pela forma de entender do outro, né? Mas então a gente esteja com o coração disponível a amar o outro como ele é. Deus nos ama exatamente como nós somos. E olha que a gente carrega um quê de defeitos. A gente carrega um montão de defeitos, mas Deus nos ama conforme nós somos. Então que a gente possa praticar isso também, né? Com os nossos colegas, né, de pastoral, de comunidade, na nossa família, na nossa vida. A gente ter essa compreensão, né, de quem pensa diferente de nós, de quem age diferente de nós, né, de quem é diferente de nós. Exatamente, que nós possamos ser essa igreja, essa comunidade de fé e de serviço, né, onde nós nos encontramos como inspiração e modelo no nosso Senhor e Mestre, né, onde ele diz que esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, né, em Filipenses 2:7, servo dos servos, né? Então Jesus, ele assumiu a doação de si mesmo como caminho de realização e salvação do humano. E nós, como membros vivos, né, catequistas que somos, e mergulhados no ministério do Senhor e da Igreja, junto à mesa de Cristo, que em toda a Eucaristia nos serve a sua palavra, o seu corpo e o seu sangue, que nós, catequistas, somos discípulos amados. E que, reclinando-se ao coração de Cristo, que possamos escutar o palpitar de sua voz, onde ele diz: eu lavei os pés de vocês, eu, o Senhor e Mestre, eu lhes dei o exemplo. E assim, catequistas, suscitado pelo Espírito Santo, somos, né, na Igreja, ministros de Cristo e de sua palavra, chamados a despertar a fé pelo anúncio do Evangelho e acompanhar os irmãos e irmãs no processo de amadurecimento da fé e da inserção na comunidade. Essas palavras, né, que eu fiz um resuminho também, né, nós, né, Lili, vamos trazer várias referências de materiais, né. Ele é de um livro chamado Catequista, Vocação, Ministério e Missão, da editora Paulus. A gente gosta das quatro, né, que são CNBB, a Paulus, Paulinas, Ave Maria, a Vozes e várias, né, o que a gente puder trazer. As editoras católicas são muito boas, pessoal. E uma leitura espiritual faz a diferença na vida do cristão, né? Exato. Porque, nossa, são tantos momentos no dia que a mente está vendo, né, vendo política, vendo Copa, vendo
novelas, alguns ainda. Faz tempo que eu consegui me desvencilhar. Vendo os problemas do dia a dia, né? Mas, assim, as leituras espirituais, elas nos edificam enquanto pessoas, elas nos fortalecem para enfrentar, né, os desafios da vida. Então, é muito bom a gente passar nessas editoras, ter, né, curiosidade, ler as abinhas dos livros, ler, né, sobre os autores. Gosto muito do Padre Humberto, né? O organizador do livro, desse livro. Isso. Eita, nós! Ele já esteve aqui pela Vozes fazendo formação aos catequistas lá pela Paulos, desculpa. Lá no setor comercial sul, né? Onde eles mantêm lá uma salinha. São muitas, né? Eu falei 4, mas não são só 4, são mais. Tem a Canção Nova. Canção Nova. Tem várias outras editoras aí que, graças a Deus, nos enriquece, né? Com tanta cultura católica, com todo esse acervo. E muitas vezes a gente nem conhece como catequistas, né? Às vezes a gente conhece as maiores e esquece que tem um acervo gigantesco, né? E também é interessante a gente andar por todas elas, né? Não tomar uma só, porque vamos dizer assim, eu gosto de uma, eu gosto da outra, mas são complementares, todas complementam. Eu lembro, algum tempinho atrás, a gente falou, vamos ver os materiais de catequese de todas as editoras para a gente poder escolher o nosso, né? E realmente, você vê assim, nenhum estava totalmente completo ou de acordo, né? Com a que realidade, fosse assim, né? Exatamente, a minha paróquia eu gostei só desse. Todos tinham valores, né? Alguma coisa ainda deixava faltar, assim. Mas todas elas trabalham em prol da evangelização, né, do Brasil, e quiçá do mundo também, né? Sim. Paulos Paulinas estão no mundo inteiro, né? Sim. Acho que sim. Temos apostolado litúrgico também. O apostolado litúrgico é um pouco mais específico para o lado de liturgia, né? Mas é um grande instrumento de evangelização, né? Também para abastecer-nos com materiais riquíssimos de ritos, né? E toda essa parte da mistagogia, né? Que é a vivência, né, querida? Gente, catequese e liturgia tem que andar sempre de mãos dadas, nunca se esqueçam. Olha, se nós prepararmos nossas crianças o ano todo, 2 anos, tal, e elas não forem à missa durante esse tempinho, talvez não voltem mais, né? E você compreender que a celebração é a vivência do mistério. Jesus, né, está lá presente na sua palavra, está lá presente em seu corpo e sangue, para que nós nos façamos um com ele, né? E então, essa experiência de liturgia, a gente tem que tornar essa liturgia atraente, ensinando, inclusive, os nossos catequizandos a compreenderem os sinais, né? A compreenderem os tempos. Na nossa paróquia, já tem 2 anos que fazemos um curso de liturgia para crianças. Né? Então, além da catequese, as crianças que se interessarem em ser coroinhas ou em fazerem leituras na Bíblia ou mesmo em aprofundar, ela tem lá mais um cursinho de 4 semanas com oficinas de leitor, oficina de coroinha, para que elas até se descubram, né? Se descubram como elas fazem parte desse povo de Deus que celebra junto. E quando eles entendem o sentido da liturgia, eles vão ser mais participativos nas celebrações e realmente se inserir na comunidade, se inserir na igreja. Também vale a pena fazer com os catequizandos, se vocês não fazem ainda, faz um encontro dentro da sacristia, mostra as coisas do vaso sagrado, mostra as vestimentas do sacerdote, né? A gente teve essa oportunidade, né? Foi até uma ministra da Eucaristia muito legal quando eles escutam uma outra voz que não a do catequista, chama alguém diferente para falar com eles, explicando as coisas, né? Experimentaram até uma hóstia não consagrada. Então são movimentos assim que vão deixando eles com mais vontade de estar ali, né,
presente na celebração, na comunidade e tal. E foi bom lembrar desses momentos, né, para dar dicas aos catequistas, o que pode ser feito na comunidade de vocês. Exatamente, tudo vem, né, de encontro ao tema. Né? Essa dinâmica, essa diversidade dentro da própria catequese, né? O quanto é importante a gente trazer esses materiais ricos que a gente fala, né? E as pessoas também de diferentes grupos, como a Lília colocou o exemplo, para dar esse testemunho, né? Então isso é ser igreja. A minha época de catequese, por exemplo, para a gente trabalhar essas diversidades e conhecer até mesmo a própria paróquia. A minha, por exemplo, eu sou do santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Taguatinga Centro, é enorme. Então tem pastorais que são quase 18 anos que eu participo, eu não conheço, porque é enorme, é gigantesca. Né? Então olha que bacana, por que não fazer aí uma feira pastoral? Apresente as pastorais, né, o dia, não só para os crismandos, mas para toda a catequese que não conhece, né? Então, cada um vem e explica, né, como a Lília colocou aí o dia, né, que as crianças estão lá conhecendo o ministro da Eucaristia que está tão ali de perto, né, ao ministério de Cristo, mas e o trabalho pastoral também, pastoral da saúde, que é belíssima, que muitas vezes a gente fica até brincando, né, que só tem os velhinhos ajudando, e muitas vezes nem dão conta, porque é um trabalho que precisa de braço, de mãos mesmo, de obra para ir nas casas, para visitar, às vezes eu já pude acompanhar os trabalhos, né, em hospitais, né, as orações, então assim, precisa tanto dos membros inseridos, né, e que às vezes a gente não conhece a pastoral da criança, que é uma pastoral assim riquíssima e belíssima com os trabalhos até internacionalmente, né, e que tem várias ações dentro da igreja e as outras não, né, porque a gente fica ali focado só nos grupos de jovens, nos grupos maiores e a gente esquece das outras ações pastorais, a igreja social, né? Isso, e como é bonito, né, termos todos esses carismas, todas essas opções, né, de serviço. Exato. Né? Pessoas se doando pelo bem do próximo, né, levando o evangelho nas suas atitudes. Por isso que Deus nos colocou aqui, né? O nosso propósito, a nossa realização pode estar em qualquer uma dessas pastorais, né? E vale a pena, gente, vale muito a pena servir a Deus na igreja. Com toda certeza. E hoje que nós possamos ser, né, esse sal da terra, luz do mundo, e sempre nos colocarmos a serviço, a ouvir o outro, a entender, que possamos ser, como o Papa Francisco diz, uma igreja em saída, uma igreja que escuta, uma igreja que entende essa diversidade, essa alteridade. Eu sempre chamo austeridade, né? Se eu tiver até falado no começo, é alteridade, né? Que é essa diferença de dons, de vários carismas, mas uma só igreja. Amém. Muito obrigada, aguardo vocês no próximo encontro. Até lá! Queridos irmãos em Cristo, olá! Estou aqui fazendo um super convite a você. Sou Ana Francisca, eu e a Lilian somos catequistas. Estamos com uma caravana indo ao Santuário da Aparecida em fevereiro, do dia 1º a dia 6. Nesse período também, no dia 3 a 5, terá um mega evento a todos os catequistas. Tem muitos catequistas já fazendo as inscrições para este momento. Mas você que não é catequista, venha conosco também para essa caravana. Lá você poderá renovar a sua fé, visitar o santuário, iremos ao Frei Galvão, ao Campos do Jordão, a Canção Nova. Sentiu tocado? Que bom! Estamos com um pacote, 990, com direito ao transporte, à hospedagem e à alimentação. Gostou? Entre em contato pelos telefones 99276-9589. Esse é o meu. O da Lília, 98105-8100. Um beijo grande para você e Deus abençoe. Vamos nessa?